Algo que muitas pessoas se confundem é acerca da diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Muitas pessoas acreditam que essas três nomenclaturas, que esses três nomes, eles fazem referência a uma mesma entidade. Contudo, esses três nomes, eles não são sinônimos. Muito pelo contrário, eles apresentam grandes diferenças entre si. Eles apresentam entidades bem divergentes, bem distintas. Contudo, essas três entidades, elas acabam tendo relações diretas umas com as outras, o que faz com que muitas pessoas se confundam acerca do significado de Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Para a gente entender essa diferença, a gente tem que especificar exatamente o que é o que. Então, primeiramente, vamos começar com Grã-Bretanha. A palavra Grã-Bretanha, ela se refere à maior ilha da Europa. A ilha localizada ali no Mar do Norte, entre o continente europeu, a França, o norte ali dos Países Baixos e ao leste a Escandinávia, que é onde está localizado hoje as nações. Reparem nesse termo que eu estou utilizando e já já eu vou explicar por que eu decidi utilizar o termo nações. As nações da Inglaterra, do País de Gales e ao norte da Escócia. A Grã-Bretanha, na verdade, ela faz referência a uma entidade geográfica, ao aspecto físico dessa grande ilha localizado no Mar do Norte. Então, essa grande ilha, hoje, ela engloba essas três nações que eu mencionei para vocês. Quando a gente usa o termo Grã-Bretanha, a gente faz referência à ilha, à entidade física, à entidade geográfica. É claro que a gente não tem só uma grande ilha ali, como a gente também tem algumas ilhas adjacentes, localizadas tanto ao norte, quanto ao oeste, quanto ao leste, que fazem parte do que a gente chama de Grã-Bretanha. Mas Grã-Bretanha é o território insular, onde hoje é localizado essas três nações. Vamos utilizar aqui um exemplo histórico para a gente tentar entender melhor. No passado, antes do século XI, a Inglaterra ela não era um país unificado. Você tinha diversos reinos localizados ali nas Ilhas Britânicas. Você tinha, por exemplo, ali o reino de Wessex, o reino de Essex, o reino de Nortúmbria. Então você tinha uma variedade de reinos, cada um com as suas próprias instituições. Ainda assim, a gente determinava, a gente nomeava aquele conjunto de ilhas de Grã-Bretanha, porque Grã-Bretanha faz referência à entidade física, à entidade insular, geográfica. O segundo termo que a gente vai estudar aqui é o Reino Unido. O que seria o Reino Unido? O Reino Unido é o equivalente a um país atualmente. Não, a Inglaterra por si só, ela não é um país, assim como o País de Gales e também a Escócia e a Irlanda do Norte, elas não são países. O Reino Unido, sim, ele é um país soberano em si mesmo. Ele constitui um Estado soberano. E o Reino Unido, ele acaba abarcando todo o território da Grã-Bretanha, as nações da Inglaterra, nações, Inglaterra, País de Gales, Escócia e também a Irlanda do Norte, que ela se tornou independente da República Irlandesa após a Guerra Anglo-Irlandesa ali na década de 1920. E o Reino Unido ele acaba abarcando também a Irlanda do Norte, que é localizado ao norte da ilha da Irlanda. Então o Reino Unido ele é uma entidade soberana, um estado em si mesmo, que acaba abarcando essas três nações localizadas na Grã-Bretanha e também a Irlanda do Norte. O Reino Unido ele tem um único parlamento e tem uma única monarquia, que são alguns dos principais representantes do Estado do Reino Unido, ou seja, do Estado soberano do Reino Unido. Eles que atuam como poder governamental frente a toda aquela população que existe tanto na Grã-Bretanha quanto na Irlanda do Norte. Então agora a gente entendeu aqui a diferença de Grã-Bretanha, que se refere a uma entidade física, insular, geográfica, e o Reino Unido, que é o Estado nacional, que é o Estado soberano, que ele engloba não apenas a Grã-Bretanha, mas também a Irlanda do Norte, que estão sob a mesma jurisdição, que estão sob o mesmo parlamento, que estão sob a mesma monarquia. É claro que o parlamento ele tem muito mais influência política do que a monarquia, que hoje é muito restrita, muito limitada, e alguns até ousam dizer que ela se mantém meramente simbólica. Eu ainda acredito que ela tem uma certa relevância, mas claro que o parlamento ele é a entidade política predominante do Reino Unido. E por fim, vamos aqui tentar entender o que é a Inglaterra. A Inglaterra, por sua vez, ela não é um estado soberano tal como o Reino Unido. Ela integra o Reino Unido. A Inglaterra ela é uma nação
constituinte do Reino Unido. E quando eu digo nação, eu não quero dizer aqui país. Nação e país são coisas diferentes. Nação é ligado muito mais a questões culturais, é ligado muito mais aos vínculos que a comunidade tem dentro de uma nação específica. Então a gente pode dizer uma nação inglesa que compartilha uma língua em comum, que compartilha um passado em comum, que tem conexões culturais em comum que, por sua vez, apesar de estarem dentro do mesmo estado, elas se diferem, por exemplo, da nação escocesa, da nação galesa e da nação da Irlanda do Norte. Então elas possuem certas conexões culturais que elas acabam fazendo com que essa localização ela se torne um pouco distinta do que é localizado na Escócia, da localização do País de Gales. Então a Inglaterra ela é uma nação que constitui o Reino Unido, mas ela não é o sinônimo do Reino Unido. Por sua vez, a Inglaterra ela é localizada na Grã-Bretanha, ela é a maior nação da Grã-Bretanha e no século XIII a Inglaterra ela acabou anexando, né, o País de Gales, localizado ali ao oeste da ilha da Grã-Bretanha, ele foi anexado ao território inglês. E aí começou o processo de expansão inglesa. E até o século XVIII a Inglaterra, ela era um estado soberano por si só, que já tinha anexado o País de Gales, mas ainda assim ela não tinha anexado nem a Irlanda e nem a Escócia. Só que isso vai mudar no ano de 1707, que é quando a Inglaterra ela acaba incorporando a Escócia ao seu estado nacional. E o que acontece? É em 1707 que surge o Reino Unido da Grã-Bretanha, que englobaria a nação inglesa, a nação galesa e agora a nação escocesa. Todas elas sob o mesmo parlamento e também o mesmo monarca. E aí, no ano de 1800, a gente começa também um processo de expansão desse Estado Nacional do Reino Unido, que já englobaria essas três nações, para o oeste, quando existe o ato de união com a Irlanda. E aí, em 1808, a gente começa a ter o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. A Irlanda, por completo, fazia parte do Reino Unido até então. A gente passou a ter 4 nações constituintes do Reino Unido, 4 nações distintas. E uma dessas nações era justamente a Inglaterra. E aí, em 1919 até a década de 1920, a gente vai ter a Guerra Anglo-Irlandesa, que é quando a Irlanda vai se tornar independente do Reino Unido, mas uma parte ao norte da ilha, que hoje é considerada a Irlanda do Norte, acaba se mantendo ligada ao Estado do Reino Unido. Então a gente tem a configuração que nós temos atualmente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, porque isso aí vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube, tranquilo? E eu fiz um vídeo bem completo comentando sobre uma das nações do Reino Unido, que é a Escócia, falando sobre a história completa da Escócia, desde ali do Neolítico até os dias atuais. Eu vou deixar esse vídeo na tela final e também na descrição para você conferir depois, tranquilo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.